Amigas e amigos ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação, estamos participando hoje dessa entrevista exclusiva com o nosso cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, Primaz do Brasil, uma entrevista especial de final de ano, uma entrevista no momento que estamos migrando, chegando com a Excelsior FM para o espectro 106.7. Nesse especial de Natal, de Ano Novo, é uma honra receber o nosso arcebispo Primaz do Brasil, que também é presidente da Fundação Dom Avelar, mantenedora da Rede Excelsior de Comunicação, e um bate-papo exclusivo sobre o Sínodo dos Bispos, sobre o Jubileu da Esperança que a Igreja vive, o Ano Santo de 2025 e também sobre a caminhada da nossa Arquidiocese de Salvador em 2024 e as perspectivas para 2025. Dom Sérgio, é sempre uma honra receber o senhor aqui na Fundação Dom Avelar, na Rede Excelsior de Comunicação, como presidente da nossa fundação, presidente da nossa Rede Excelsior. Então, em nome do nosso diretor, Padre Danilo Pinto, de toda a equipe da nossa emissora, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu que me alegro e agradeço a oportunidade de estar falando com vocês nesse momento. É sempre muito bom contar com tantos irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes. Então, Sérgio, queria começar falando sobre o Sínodo dos Bispos, né? A Igreja começou na caminhada em 2023, se estendeu para 2024, um Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade. O senhor, como primaz do Brasil, também membro do Conselho de Cardeais do Papa Francisco, esteve presente nas duas assembleias sinodais e a gente chegou ao fim, né? O Sínodo acabou em outubro, Papa Francisco, o Vaticano lançou um documento oficial, mas o Papa Francisco não exortou esse documento. Ele fica como inspiração para a vida da Igreja. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa caminhada do Sínodo dos Bispos e sobre o resultado, de que modo esse documento influencia agora a vida da Igreja. Bem, nós sabemos que o caminho sinodal, o caminho feito preparando a Assembleia do Sínodo, foi um caminho longo e bastante participativo. Teve o seu início oficial em 2021, em outubro de 2021, e a sua conclusão com a segunda sessão da Assembleia Sinodal em outubro deste ano. E nós agora temos o grande desafio de acolher as conclusões do Sínodo. Como foi lembrado, nós temos um documento final aprovado pelo próprio Papa Francisco e ele mesmo autorizou a divulgação desse documento, a acolhida do documento final, ao invés de fazer uma exortação apostólica pós-sinodal, como tem sido o costume. Isto é, o Papa valorizou bastante as conclusões aprovadas pela Assembleia Sinodal e está nos pedindo para acolher aquilo que foi aprovado. É verdade que é necessário um tempo longo para acolher bem tantas propostas que ali foram feitas. O importante é não se esquecer daquele tema que iluminou, orientou todo o caminho sinodal, que foi participação, comunhão e missão. Então, nós temos o grande desafio hoje de pensar como na igreja local, isto é, aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, nas nossas paróquias, como fazer para pôr em prática sempre mais este lema. As conclusões do Sínodo, de alguma maneira, se referem a esses três grandes passos que nós devemos dar sempre no caminho da igreja, no caminho da evangelização. A participação de todos, a comunhão, isto é, a união entre todos, e a missão compartilhada por todos, cada um de acordo com a sua vocação, com a sua missão. E nós já apresentamos, em parte ao menos, as conclusões do Sínodo, do documento final, em reunião geral do clero, e, sobretudo, na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. E já temos alguns passos a serem dados. Por exemplo, uma valorização maior dos conselhos que nós temos na Arquidiocese e nas paróquias, sobretudo o chamado Conselho Pastoral e o Conselho Econômico. Em cada paróquia na Arquidiocese nós precisamos valorizar mais esses conselhos. Toda a missão da igreja quer ajudar as pessoas a participarem mais da vida das comunidades e, obviamente, a seguirem Jesus Cristo. Então, nós esperamos também, na nossa ação pastoral, pensar melhor como fazer para viver melhor essa missão nos diversos campos da vida da igreja. Isto é, tem um caminho longo pela frente, mas o caminho percorrido foi bom demais, é motivo de louvor a Deus
e de gratidão ao Papa Francisco, e o caminho que temos pela frente é de muita esperança, sobretudo porque o próximo ano é o Ano Santo da Esperança. Como o Papa Francisco disse, né, ali como resultado do Sínodo dos Bispos, o exercício sinodal ele não acaba com o final do sínodo, ele permanece no exercício da vida da Igreja. Já que o senhor falou de Ano Santo, a gente se prepara para viver um Jubileu da Esperança em 2025. Dom Sérgio, como o ano jubilar ele oxigena a vida da Igreja, acho que seria interessante até falar para os nossos ouvintes o que é um ano jubilar, com que frequência ele ocorre na vida da Igreja e qual a importância que ele tem. O Ano Santo, o Ano Jubilar, ele já era vivenciado na Bíblia. No Antigo Testamento, o povo de Deus já tinha o Ano Santo. Atualmente, isto é, ao longo da história da Igreja, o Ano Santo, ao invés de ser a cada 50 anos, como se previa lá no Antigo Testamento, passou a ser celebrado a cada 25 anos. Portanto, o último Ano Santo foi o ano 2000, com o nosso saudoso, querido Papa, hoje São João Paulo II. E o próximo Ano Santo, dá para deduzir, será no ano 2050. Por isso que é preciso valorizar bastante o Ano Santo, embora todos nós queremos estar no próximo Ano Santo, mas precisamos valorizar este, porque é uma ocasião especial de graça de Deus. O Ano Santo, na Bíblia e também hoje, era um tempo de perdão e de reconciliação. Por isso, um jubileu, a alegria do perdão, a alegria da reconciliação, a alegria de recomeçar a vida. E nós estamos precisando desta alegria, nós estamos precisando dessa esperança. O lema é a esperança, isto é, peregrinos da esperança, portanto, nós temos chamado de Ano Santo da Esperança, o Jubileu da Esperança, uma esperança que vem de Deus, uma esperança de vida nova, essa vida proposta lá já pelo Jubileu bíblico. E lembremos que o Jubileu no Antigo Testamento tinha uma dimensão social muito forte, por isso o atual Jubileu, a proposta de Jubileu de um Ano Santo, também tem esse aspecto social, podemos dizer, caritativo, de vivência da caridade, da justiça e da paz. No Antigo Testamento havia a libertação dos escravos por ocasião do Jubileu, o perdão das dívidas e o descanso da terra. Hoje seria desejável tudo isso, não conseguimos de maneira ideal, mas a Igreja, neste Ano Santo, assim como nos anteriores, tem propostas de ações caritativas, de projetos sociais que possam trazer essa vida nova para as pessoas. Seria muito bom poder perdoar todas as dívidas, né? As dívidas serem perdoadas, mas sabemos que as coisas não são fáceis. Só que há dívidas que podemos sim perdoar, aquelas dívidas que vêm em relação a ofensas que alguém cometeu, algum ato de desamor, isto é, tem muito a expressar como perdão. A reconciliação entre as pessoas, a reconciliação nas famílias, por isso o sacramento da confissão costuma ser bastante valorizado e deve ser, sobretudo no Ano Santo. Nós temos as peregrinações marcando o Ano Santo, talvez seja o aspecto mais conhecido do Ano Santo, peregrinar para obter o perdão, peregrinar como forma de penitência para obter a graça do perdão. E nós temos essas peregrinações, primeiramente em relação a Roma. O Ano Santo está sendo aberto pelo Papa Francisco em Roma, através da chamada Porta Santa, que está na Basílica de São Pedro e nas outras basílicas maiores. Esse ano a gente não vai ter a abertura da porta em todas as dioceses, né? Nós temos nesse ano a abertura do Ano Santo em cada diocese, mas não de uma porta santa, por isso porta santa só em Roma. Mas nas dioceses o Papa propôs que fossem escolhidas algumas igrejas para serem lugares de peregrinação e de perdão, isso é, de indulgência. E aqui na Arquidiocese nós vamos ter a abertura do Ano Santo no dia 29, que não é uma opção nossa, toda a igreja vai fazer a abertura no dia 29,
e as igrejas que estão sendo propostas como lugares de peregrinação, as basílicas que nós temos, Basílica que é a Catedral, Basílica de Santíssimo Salvador, Basílica do Bonfim, Basílica de Conceição da Praia, e os dois santuários, o Santuário de Santa Dulce e Santuário de Nossa Senhora Aparecida no Imbuí, que são santuários arquidiocesanos. Tem muitos outros santuários da própria arquidiocese. E durante o ano, por exemplo, no mês de setembro, vamos ter a peregrinação por foranias, por grupos de foranias, e aí serão outras igrejas indicadas. E mesmo durante esse ano, o bispo pode conceder a permissão para que alguma igreja com especial significado, sobretudo os santuários, possam também ter ao menos alguns dias em que a peregrinação seja feita acompanhada da indulgência. Dom Sérgio, aqui na Arquidiocese de Salvador, próximo dia 29, qual a programação? Teremos uma caminhada na Praça da Piedade e depois a Santa Missa. Então, nós temos uma comissão arquidiocesana de animação do jubileu. O Conselho Presbiteral, o Conselho Pastoral também tem nos ajudado, mas, na verdade, nós temos essa comissão animando a organização, a realização do ano jubilar. E, depois de ouvir muita gente, se decidiu que a nossa abertura do Ano Santo, não da Porta Santa, começará com uma concentração, com uma celebração lá na Igreja da Piedade, ali no centro, na Praça da Piedade, a Igreja Nossa Senhora da Piedade. Ali sairá uma caminhada até a Catedral, onde será realizada a missa logo depois da chegada. Portanto, nós só temos um horário de partida, às 7 da manhã. Não temos ainda um horário de chegada ou de término, porque é uma única vez que se realiza esta procissão e voltada para o Ano Santo. E nós temos convidado representantes das paróquias. No Conselho Presbiteral houve uma sugestão de que ao menos cerca de 10 a 15 pessoas por paróquia pudessem representar, uma vez que não estão sendo suspensas as atividades nesta manhã, mesmo porque é uma manhã dentro da oitava do Natal e festa da Sagrada Família. É verdade. Dom Sérgio, é uma honra recebê-lo aqui. Eu reforço do meio dessa entrevista, tá bom? Você, amigo ouvinte, está acompanhando uma conversa de final de ano especial com o nosso cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primário do Brasil. Todo mundo fica muito curioso para saber o que é o Conselho de Cardeais. Se é o único brasileiro latino-americano cardeal da Igreja que faz parte desse conselho composto por 9 cardeais que auxiliam ali o Papa Francisco no governo da Igreja, digamos assim. Então, conta pra gente como é fazer parte desse conselho, qual a função e missão que esse conselho tem junto ao Santo Padre e de que forma o senhor traz as experiências lá no Vaticano, no Conselho de Cardeais, para a nossa Arquidiocese de São Salvador. O Conselho de Cardeais é uma iniciativa do Papa Francisco justamente para favorecer uma participação maior da Igreja no mundo, no governo que ele tem, no ministério petrino, assim chamado, de sucessor do apóstolo Pedro. Para mim, foi uma surpresa ter sido convidado pelo Papa para compor este Conselho de Cardeais, o chamado G9, Grupo dos 9, ou C9, como às vezes se divulga. É um privilégio no sentido espiritual, não no sentido mundano, mas no sentido espiritual é um privilégio poder estar participando, porque nós temos geralmente 3 dias de reunião com o Papa e somos poucos, como diz o nome, somos 9 cardeais, e ali temos ocasião de conversar com o Papa, de compartilhar com ele aquilo que brota do nosso coração, mas sobretudo o que ele tem a nos propor. Eu já expliquei em outras ocasiões que eu não sou propriamente um representante da América Latina, mas é verdade que o Papa, para compor esse conselho, procurou nomear cardeais de diferentes continentes. Então, nós temos aqui, como foi lembrado, em todas as Américas, nas 3 Américas, somos 2. Eu aqui do Brasil e o cardeal arcebispo de Quebec, no Canadá, o cardeal Lacroix. Depois temos os outros, um representante da África, um outro da Ásia, temos aí alguns da Europa ou mesmo da Cúria Romana. Por exemplo, o cardeal secretário de Estado, o cardeal Parolin, é membro, praticamente um membro nato, podia dizer assim, desse conselho. E esse conselho, como os assuntos são estritamente reservados,
nós pouco divulgamos, nós pouco comentamos, a não ser aquilo que o próprio Papa quiser comentar. Ele é livre, obviamente, para comentar. Às vezes ele faz isso em reuniões ou audiências, ele menciona algum assunto tratado por nós. Pode-se deduzir que são assuntos relativos à igreja no mundo ou à situação dos países no mundo, sobretudo as regiões em conflito que preocupam muito o Papa. O Papa traz no coração um desejo imenso de paz no mundo, como nós também trazemos. Mas ele, na sua missão, na função que desempenha, faz tudo o que pode para que essa paz aconteça. Então, são muitos os assuntos, praticamente quase todos reservados, mas eu peço sempre as orações de todos, por ele, por nós, porque não é fácil, precisa de discernimento, de sabedoria, de prudência. E eu peço a Deus que me dê essa graça, quanto o Papa assim considerar conveniente, porque não sei bem por quanto tempo é que faria parte. Normalmente tem sido períodos de 5 anos as funções na Cúria Romana. Eu tenho várias funções lá, por isso que viajo com certa frequência para Roma, mas como muitos sabem, viajo sempre correndo, sempre às carreiras, não só porque vou de avião, mas porque vou de fato sempre com muito pouco tempo disponível, e para não prejudicar meu trabalho na arquidiocese, porque em primeiro lugar eu fui nomeado pelo próprio Papa arcebispo dessa nossa arquidiocese querida, que tem tantos bens, tantos dons espirituais, mas também tantos desafios pastorais. O senhor falou da pertença, da participação da igreja no mundo, falou um pouquinho da preocupação do Santo Padre com a situação de guerra, né? O Papa Francisco, quase todo domingo no Ângelus, ou quarta-feira na audiência geral, ele faz um apelo à sociedade mundial pelo fim da guerra na Ucrânia, pelo fim da guerra em Gaza. Dom Sérgio, a gente também observa um compromisso do Papa Francisco, do seu ministério, desde quando foi eleito em 2013, com o meio ambiente. A gente teve as encíclicas Fratelli Tutti, Laudato Si, tivemos também aí o Sínodo da Amazônia, que o Papa Francisco convocou aqui no Brasil, a criação do cardeal Leonardo Steiner. E a gente vai ter aqui no Brasil, na campanha da Fraternidade 2025, o tema Fraternidade e Ecologia Integral. Queria que o senhor avaliasse um pouco, contasse para a gente da participação do Santo Padre com o compromisso do meio ambiente, com a mudança do clima. E também ele é insistente quando fala de fim de guerra e de promoção de paz. O Papa Francisco foi pessoalmente nesse ano ao G7, né, as 7 maiores economias do mundo, falar de preservação do meio ambiente. O cardeal Parolin veio ao Brasil participar da cúpula do G20, também fez esse apelo nesse sentido de fim de guerra e preservação ambiental aqui no Rio de Janeiro, reunindo aí várias lideranças mundiais. Como o senhor avalia esse papel importante que a igreja representa na sociedade na discussão do meio ambiente? O papel do Papa é fundamental e, sobretudo, do Papa Francisco, que tem sido reconhecido como uma liderança mundial nessas questões relativas à paz, à justiça social, à ecologia. E o Papa faz isso motivado pela fé, pelo compromisso cristão. Isso que é muito importante. Às vezes as pessoas se esquecem que a doutrina social da Igreja tem a sua fonte primeira na própria Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Portanto, é uma postura cristã de alguém que se compromete com valores, com princípios que emergem do próprio Evangelho, da própria Sagrada Escritura e da tradição da Igreja. Portanto, nós agradecemos a Deus pelo Papa ter estas posições que nem sempre são devidamente compreendidas, mas que têm um valor imenso, e procuramos também acolher seus ensinamentos. E não é só no plano maior, diria assim, internacional ou mesmo nacional. Nós precisamos pensar essas questões também a partir de nós, a partir da vida do dia a dia. E em época de Natal, num final de ano, é um motivo a mais para pensar as nossas posturas diante da questão da paz e do meio ambiente. Porque é verdade que há muito a ser feito por lideranças maiores, e é isso que o Papa procura fazer, mas ele também tem estimulado uma nova cultura de responsabilidade em relação à preservação da natureza, em relação à paz. Então, muitas vezes, alguém pode se escandalizar com a guerra que está longe e acabar fazendo guerra no seu dia a dia, na sua casa ou em outros ambientes. Nas redes sociais hoje, às vezes há tanta agressividade.
Então, o Papa nos ensina a ter esse compromisso pela paz também no dia a dia da vida. Claro que nós falamos há pouco de questões maiores, questões relativas a governos, a países, a tantas coisas em nível internacional, organismos internacionais inclusive. Mas o Papa é um exemplo porque ele dá o testemunho. O Papa tem sido esse testemunho de diálogo, de respeito com todos. O Papa tem procurado a conciliação, a paz nas regiões em conflito, não é só nessas guerras maiores. E sempre reza pelos países, pelos povos que sofrem com os conflitos. O Papa não permite que se esqueça, não só dos grandes conflitos que a imprensa noticia, mas de outros que estão escondidos e às vezes esquecidos. Então, nós temos muito a aprender com o Papa Francisco para a promoção da paz, da justiça, para o respeito à preservação do meio ambiente. Temos muito a fazer no dia a dia, esperando, é claro, que as autoridades, que outros organismos governamentais façam a sua parte. Dom Sérgio, Papa Francisco, nesse segundo semestre, em uma fala, em uma audiência na Sala Paulo VI, ele falou do serviço e esforço adicional dos cardeais para a redução de custos. Atualmente, ele falou que o cardinalato deve ser visto como um exercício, um serviço à igreja, e não como qualquer tipo de vaidade. E ainda mais recentemente, o Papa Francisco deu uma graça ao Brasil de criar mais um cardeal, o cardeal Jaime Spengler, né, presidente da CNBB, do CELAM, arcebispo de Porto Alegre, que agora se junta ao senhor como 8º cardeal representante do Brasil. Como foi receber essa alegria de mais um colega de episcopado sendo criado cardeal e também essa reflexão sobre o papel do cardeal hoje na igreja? É muito importante ter presente que cardeal é um servidor da igreja e o Papa insiste nisso, que nós não tenhamos privilégios ou, enfim, alguém quisesse um estilo de vida que não fosse condizente com este de servidor do Evangelho, de servidor da igreja, servidor do povo de Deus. Dom Jaime, já o conheço, tenho certeza que ele tem esse estilo de vida vivido na simplicidade, na fraternidade, sem querer privilégios de qualquer natureza. O privilégio nosso é espiritual. É uma graça servir a igreja como cardeal. Eu mesmo, quando fui nomeado, eu sou do 3º consistório do Papa, portanto, já há 8 anos sou cardeal, e o Papa nos enviou uma carta pedindo justamente para que nós fôssemos sóbrios, simples, na maneira de acolher e de celebrar esta graça, tanto que tem sido assim. Eu mesmo, modéstia à parte, procuro vivenciar o máximo que posso essa dimensão de simplicidade, não querendo para mim, enquanto cardeal, nenhum privilégio, seja em Roma, seja aqui. Quero sim o privilégio de poder servir a igreja, de estar em comunhão com o Papa, de poder servir o povo de Deus com tantos desafios e tantas necessidades. Agora, é muito importante ter presente, quando o Papa fala de economia na Cúria Romana, há inclusive notícias sobre a remuneração dos cardeais. Isso se refere a quem trabalha na Cúria Romana normalmente, diretamente, o tempo todo. Que reside na Cúria Romana. Que reside em Roma e está a serviço da Cúria. Nós estamos a serviço da Cúria. Eu vou com frequência a Roma, mas não ganho nada por isso. E nem quero. Basta ter uma vida digna, não preciso de outros bens. E os cardeais, então, no mundo, não ganham nada de Roma. Os que têm alguma remuneração são os que estão lá. E mesmo eles, o Papa tem apelado para um estilo de vida sóbrio, na simplicidade, colaborando para a economia da Cúria Romana. Eu mesmo procuro fazer o máximo que eu posso. Por exemplo, as viagens que eu faço, eu evito ao máximo dar qualquer despesa para a própria Cúria Romana, para o Vaticano. É por isso que viajo do modo mais simples, mais econômico possível sempre. Para dizer que nós colaboramos como cardeais também, de alguma forma, no exercício do governo da Igreja, sem interferências, obviamente, no governo do Vaticano, mas cada um fazendo o que pode para que a Igreja supere também os desafios no campo econômico, uma vez que para a Santa Sé, isso tem tido notícias e o próprio Papa admite, não tem sido fácil a manutenção de uma estrutura tão grande. As pessoas às vezes imaginam nas receitas, né? Imaginam que se ganhe muito com muita coisa, mas esquecem das despesas.
muitas das quais não tem como não pôr em prática. Por exemplo, aqui em Salvador, nós temos um patrimônio histórico riquíssimo. Verdade. Mas esse patrimônio histórico não rende e nem pode, não tem como você fazer que uma igreja se tornar um lugar onde se vai ganhar, não tem como. O que nós temos é, sem dúvida, a colaboração dos fiéis, normalmente, na vida da igreja. Mas hoje a manutenção de um patrimônio histórico, artístico, cultural, tem um peso imenso. Então, geralmente, o patrimônio histórico traz despesa, o patrimônio artístico, cultural, e não receita. A receita pequena que entra não tem como fazer face aos grandes gastos para a preservação, uma vez que materiais e mão de obra para a preservação do patrimônio histórico sempre são muito caros, precisa de muito gasto aí para poder corresponder, uma vez que não se pode também permitir qualquer mão de obra ou qualquer tipo de material na preservação de patrimônio histórico. Então eu digo isso que às vezes as pessoas também, olhando para Roma, ou às vezes até aqui olhando para a Arquidiocese, imaginam uma fonte de dinheiro. Na verdade não temos e nem queremos, nem podemos ir além daquilo que é normal, sob o ponto de vista da manutenção do que nós temos como missão da igreja pelos fiéis. Dom Sérgio, aproveito para transmitir um abraço que o cardeal Jaime Spengler enviou para o senhor. Ele teve entrevista exclusiva aqui na Rede Excelsior de Comunicação no último dia 16 de dezembro, né? Citou o senhor, deixou um abraço carinhoso para o nosso arcebispo. Falando agora da nossa Arquidiocese de Salvador, senhor arcebispo primário do Brasil, o ano 2024 foi um ano muito bonito, muito grande para a caminhada da Arquidiocese de Salvador. Tivemos as visitas pastorais, né? O senhor realizou em várias paróquias da nossa arquidiocese, teve a nomeação do novo vigário-geral da Arquidiocese de Salvador, os projetos Semana Maior, Natal de Salvador. Tivemos aquele momento muito bonito que foi enviado toda a documentação para a Santa Sé acerca da Madre Vitória da Encarnação. Então, em poucas palavras, o senhor pode fazer, por favor, uma avaliação da caminhada arquidiocesana em 2024? Bem, nós temos muito a agradecer a Deus, a louvar a Deus pelo ano que estamos concluindo na Arquidiocese, e muita gratidão a tantas pessoas que têm nos colaborado conosco no dia a dia da nossa arquidiocese. Eu aqui dou como exemplo a própria Rede Excelsior de Comunicação, o trabalho de vocês na comunicação, do nosso setor de comunicação. Eu acho que é muito importante hoje pensar a missão da igreja juntos. E olhando para este ano que nós estamos concluindo, temos muito a agradecer a Deus por momentos de celebração ou de vivência pastoral que foram assumidos em conjunto. Eu recordo aqui um primeiro grande momento arquidiocesano, que foi a caminhada penitencial. Cada ano nós temos tido mais gente na caminhada penitencial. Esperamos no Ano Santo ter mais gente ainda. Tivemos celebrações com uma participação muito bonita, aquelas mais tradicionais, como na Semana Santa ou Corpus Christi, mas tivemos também outros momentos especiais, como ordenações, que aconteceram na nossa arquidiocese. E as visitas pastorais expressam aquilo que se vive no dia a dia das nossas igrejas. Há muita visita feita por irmãos e irmãs nossos, sejam sacerdotes, sejam leigas e leigos, aos doentes, aos mais pobres, com tantas iniciativas que são motivo de ação de graças a Deus. E sem dúvida, temos que recordar sempre com muita gratidão de tantas iniciativas no campo da caridade. Nós, graças a Deus, temos dado a nossa contribuição para a superação do sofrimento de tantas famílias com enfermidades, com a pobreza, com a violência, isto é, a igreja está presente nesses lugares. Ainda hoje eu estava conversando sobre isso, como a igreja, graças a Deus, se faz presente em realidades de muita violência, de muito sofrimento. Mas ali nós devemos estar para levar o amor de Deus, a luz do Evangelho, a força da solidariedade. Bom, Dom Sérgio, para finalizar, estamos aqui vivendo, né, o Natal do Senhor, as vésperas do Natal, o período do Advento, e esse Natal especial para a nossa emissora Rede Excelsior. Estamos migrando para o espectro FM 106.7. Então eu queria perguntar ao senhor como o senhor se sente, né, tendo um veículo de comunicação. Temos a Pastoral da Comunicação, temos uma comunicação muito unificada e eficiente na nossa arquidiocese, e temos uma instituição de rádio. Isso é uma realidade, na verdade, em todo o Brasil, né? A Arquidiocese de São Paulo tem uma rádio,
rádio, a do Rio tem, a Arquidiocese de Manaus tem uma rádio. É uma realidade muito particular e muito importante para a disseminação do serviço da igreja no nosso Brasil, nas dioceses, nas igrejas particulares. Como o senhor avalia esse momento da nossa emissora de chegar a Excelsior no Espectro FM, levando um som mais limpo, com mais compromisso na informação e mais eficiente para o público ouvinte? Bem, é com gratidão, primeiramente, por todos os que têm colaborado para que nós tivéssemos essa iniciativa, os que já colaboraram muito com a Excelsior no passado e os que hoje colaboram, representado pela pessoa do padre Danilo. Nós agradecemos de coração a todos vocês que contribuem muito para que a Excelsior possa cumprir bem a sua missão. Então, primeiramente, gratidão a Deus, é dele que recebemos a graça de superar desafios tão grandes como temos enfrentado, mas gratidão a todos os irmãos e irmãs, a família Excelsior assim chamada, e a todos vocês que de algum modo contribuem para que a igreja possa cumprir sua missão através da comunicação da Excelsior. A Excelsior é um bem inestimável, é um dom de Deus para a nossa arquidiocese, para o povo de Deus, que vai além da arquidiocese, que muita gente de dioceses vizinhas também ouve a Excelsior, também participa de algum modo da família Excelsior. E olhamos com esperança, porque esse passo que está sendo dado não é um simples passo de valor tecnológico, mas mostra a capacitação da nossa rádio para desempenhar cada vez melhor a sua missão no âmbito da comunicação, para colaborar para que o evangelho, a evangelização aconteça sempre mais. Por fim, aquilo que eu tenho dito várias vezes, mas eu sei que também outros dizem, que a Excelsior é a maior paróquia da arquidiocese. Eu já disse isso desde que cheguei, porque já dizia de outras rádios onde passei, e aqui vejo que é também a maior paróquia, porque ela atinge todas as paróquias e vai além das fronteiras da arquidiocese. Então, eu trago no coração essa rádio querida, todo o trabalho realizado de comunicação aqui, e peço a Deus que cada vez mais se multipliquem os frutos da própria Excelsior entre nós e em tantos outros lugares onde chega a nossa programação. Se o senhor arcebispo está dizendo que aqui é a maior paróquia da arquidiocese, Dom Sérgio, eu fico em dúvida de quem é o meu pároco, o padre Danilo ou o padre Laudimar aqui em Nossa Senhora de Lourdes. Não, mas é verdade. Na verdade, nós temos essa, de um lado, graça, dom, mas, por outro lado, tarefa e responsabilidade, porque quem tem um instrumento tão valioso nas mãos, ou isto é, à disposição, também tem que redobrar sua responsabilidade, seu compromisso com uma comunicação não só de qualidade técnica, mas inspirada nos valores cristãos, nos princípios da doutrina da igreja. E graças a Deus que isso acontece aqui. Peço a Deus que aconteça sempre mais. Amém. Dom Sérgio, muito obrigado, tá bom, pela sua presença e pela disponibilidade numa agenda tão assim corrida que o senhor tem como arcebispo, como cardeal, de vir aqui à nossa emissora prestigiar. Obrigado da recepção que o senhor sempre tem de coração aberto à nossa emissora, à nossa equipe. É sempre muito bom estar na presença do senhor, conversando com o senhor. Agradeço também a assessoria de comunicação da Arquidiocese que possibilitou a vinda do senhor aqui, participar desse momento com a nossa emissora tão importante, momento que estamos migrando, e é uma honra ter o senhor. Queria finalizar nessa câmara aqui, Dom Sérgio, uma mensagem de Natal, de Ano Novo, para o nosso público ouvinte, para o nosso fiel arquidiocesano, para terminar 2024 com a inspiração do Ano Santo que chega em 2025. Então, nós temos a alegria de celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador. É Ele que é a razão de ser do Natal, Ele que é a razão de ser da alegria e das festas que nós realizamos nesse tempo de Natal. Eu desejo a todos que tenham no coração a paz e a esperança que vem de Jesus, nascido na humilde manjedoura de Belém. Paz que vem do Senhor, que devemos compartilhar com os irmãos e irmãs. Esperança que tem sua razão de ser em Deus, mas também na certeza de contar com pessoas queridas que compartilham conosco este tempo de Natal e certamente estarão compartilhando conosco o novo ano. Então, que a paz, a esperança, a alegria que vem de Jesus, nascido na manjedoura de Belém, estejam no coração de cada um, estejam em cada família, estejam no dia a dia da nossa sociedade, trazendo a graça
de um Natal santo e por isso feliz. Obrigado, Dom Sérgio. Conversamos com o nosso cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, primário do Brasil. Eu agradeço a audiência, a participação de vocês que nos acompanham aqui pelas ondas da Rádio Excelsior. Um bom ano novo, um Feliz Natal próspero aí, que a gente tenha a continuidade da presença de vocês na escuta ativa da nossa rádio. Fiquem com Deus. Esse foi o nosso programa especial de Natal, de Ano Novo, com o nosso pastor cardeal Sérgio da Rocha.